Fala aí pessoal, Maricélio aqui, muito bem-vindo a mais um vídeo. Gente, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre a entrevista do Coronel Vinícius e o Coronel Algenor, concedida à Onda Digital, né, o jornal do meio-dia, onde eles falaram ali diversos assuntos relacionados à segurança pública e mais especificamente à Polícia Militar do Estado do Amazonas. E aí tocaram ali inclusive nos assuntos ali do nosso concurso. E aí eu trouxe para vocês aqui trechos dessa entrevista, espero que vocês gostem, né, pra gente criar uma discussão aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários, pessoal, a sua opinião sobre a entrevista, sobre o que o Coronel Vinícius falou sobre o concurso, sobre o efetivo da polícia, tá? E aí a gente vai, no final do vídeo, né, voltar aqui e trocar mais ideias, beleza? Então assiste aí até o final. O governo federal já afiançou que vai colocar, se eu não me engano, é um empréstimo de 2,5 bi de dólares, que vai ser implementado aqui na região. Já tem entendimento, já tem recurso, ponto. Mas aí nós temos a questão do imediatismo. Ainda ontem o Algenor participou de uma reunião, não pôde participar com o governo federal. Eu tinha 174 vagas de horas. Eles estão nos mandando agora, já para o mês de setembro, mais 187 vagas. Ou seja, a nossa capacidade operativa no interior... Para quase 400 Quase 400 vagas. Então a gente dobra agora em setembro. Então, gente, isso, a Operação Horus, ela tem uma possibilidade, principalmente para o nosso povo do interior, gigantesca de levar segurança. Vamos dar um exemplo. Faz um resumo rápido, o que é a Operação Horus, porque as pessoas ouvem falar e não sabem o que é a Operação Horus. Então vamos lá. A Operação Horus é a possibilidade que o governo federal faz de pagar a diária do nosso policial para que ele seja alocado no interior do estado, visando dois pontos importantes. Primeiro, o combate ao tráfico de drogas e, segundo, levar segurança a comunidades que estão em situação de vulnerabilidade. Olha a importância disso. Hoje está na mídia, aconteceu o dia inteiro, estão divulgando aí o trabalho da Rocan ontem em Itacoatiara, onde sequestraram lá um caminhão com funcionários que estavam transportando mercadoria e levaram para um ramal. Provavelmente essas pessoas seriam mortas. A Rocan foi ao local, conseguiu localizar, o elemento lá trocou tiro com a nossa tropa, né? A tropa, obviamente, se protegeu, revidou para da justa agressão e o elemento morreu. Então, veja, essas duas viaturas que estão em Itacoatiara é a Operação Horus. Então, paga essas horas. Essas horas extras são pagas pela horas. Então, veja, quando eu dobro agora no mês que vai entrar, eu vou conseguir, por exemplo, colocar policiamento em mais municípios do interior. A questão não é nem focar muito no número, mas mostrar para a sociedade o seguinte, por exemplo, eu tenho hoje uma redução na capital de homicídio de 4%, né? No estado de 4%, e na capital uma redução de 9%. Em relação ao ano passado? Em relação ao ano passado. Agora, qual é o detalhe interessante disso? É que o interior, a gente está com uma taxa de crescimento de homicídios. Então, aí você vai entender que quando agora, a partir do mês de setembro, eu entro com esta operação, dando mais atenção para os municípios que estão me gerando homicídios, isso vai reduzir drasticamente para a gente até o final do ano. Fizemos um concurso público e estamos aguardando o momento certo para que seja feito o chamamento. A gente tem uma pressão muito grande, Jefferson, por parte das pessoas que fizeram o concurso público. 300 perguntas aí sobre o concurso. Eu sei disso. Então, a gente sabe da ansiedade, a gente sabe de como é a angústia de querer ser chamado para trabalhar, mas nós também temos que entender a responsabilidade que o governo tem de ter em manter as contas públicas em dias. Então, veja, você já pensou se chama a gente de maneira irresponsável e depois não consegue pagar a folha? Você acha, sinceramente, que o governador está feliz por não estar podendo ainda convocar mais de 1.000 pessoas? Ele é político, ele precisa de voto. Então, para eles, a melhor coisa do mundo seria chamar a maior quantidade possível de pessoas. E o governador Wilson Lima está sendo muito cauteloso e na hora certa isso vai ser feito. Nós já estamos discutindo os dados mais internos para buscar uma solução, para buscar o momento exato. E te digo mais, Jefferson, se o governador Wilson Lima não tivesse interesse em chamar, ele não teria feito concurso. Simples, passaram 12 anos sem fazer concurso. Para que ele geraria uma demanda para ele que poderia se tornar negativa se ele não entendesse que é importante? Claro que ele fez isso pensando que é importante e que precisa ser chamado, mas nós temos que ter essa parcimônia. Eu não tenho dúvida alguma que na hora certa vai acontecer o chamamento, a Polícia Militar vai acolher os novos policiais ali, no caso, no momento, oficiais e praças para capacitação. Estamos, inclusive, nos preparando para isso, estamos reformando o prédio, estamos capacitando o nosso público interno e assim que chegarem, vamos capacitar esse pessoal e colocá-los à disposição da sociedade amazonense. Coronel Algenor, que impacto tem
a falta de efetivo? Hoje prejudica mais o interior do que a capital, então, né? Essa é a conclusão que se tira do que falou o próprio comandante, né? Na verdade... Esse déficit no efetivo aí, em relação ao que seria ideal. O déficit, ele impacta diretamente no serviço operacional. Porém, é como o Vinícius falou, hoje nós temos outras ferramentas que nos ajudam a diminuir tanto o impacto. Lógico, o mundo ideal seria que nós tivéssemos o efetivo de 15 mil homens, que é o que está previsto no nosso quadro, né? Mas a gente entende também que até mesmo por conta dessa irresponsabilidade de vários anos sem concurso público, que essa demanda ela nunca vai ser reajustada a curto prazo. Ela vai levar um tempo para que a gente insira o efetivo ideal na Polícia Militar. Mas nesse meio tempo a gente utiliza ferramentas como a Horus, como a nossa própria SEG, para que a gente consiga complementar o policiamento. Eu vou te passar um dado que acho que o comandante vai passar, mas hoje 49,5% do efetivo operacional da Polícia Militar do Estado do Amazonas está na SEG, na capital, e no interior com a Operação Horus. Então nós temos conseguido, e você pode acompanhar os índices, nós temos conseguido diminuir todos os índices desde que a gente assumiu o comando da instituição, desde que houve o emprego da SEG, desde que houve a ampliação da Horus, a gente tem conseguido reduzir esses índices. Lógico, não está no ideal, não está aquilo que nós gostaríamos, mas eles estão caminhando em redução, sim, desde que houve essa mudança de operacionalizar o emprego do homem na atividade fim. Vinícius, a SEG, ela, como diz o Coronel Agenor, a gente pode dizer, ela é um sucesso, ela é uma experiência que deu certo, ela é uma experiência que não trouxe consequências para os policiais, por exemplo, que vendem as horas para o Estado? Então, eu acho que foi totalmente favorável para todos nós, inclusive para o nosso policial. Antigamente, veja, criou-se uma escala de serviço no Amazonas que é justa, que é uma escala de 12 por 24, 12 por 72. No terceiro dia, esse policial já vendia essa hora de trabalho dele. Só que ele vendia... Para particulares. Para privado, exatamente. Hoje a gente colocou um valor que é um valor justo, né? O maior valor pago no Brasil por hora trabalhada é o Amazonas que paga, e esse policial hoje ele prefere trabalhar na própria instituição porque ele tem a garantia jurídica que ele vai estar coberto caso aconteça alguma coisa, ele vai estar fardado, ele vai estar armado e não vai ter, e além do que tem mais segurança para ele, porque em vez dele estar fazendo uma segurança, sei lá, no mercadinho ou no supermercado, sozinho, ele está com um companheiro dele ao lado, fardado com todo um suporte de viatura, de comunicação, para que ele possa resguardar a sua vida e assim voltar para casa. Então, o ponto importante colocado pelo Coronel Agenor em dados práticos, exemplo, o que eu teria, 600 homens, 700 homens por turno de serviço na capital Manaus, eu dobro isso, vou bater 1.100, 1.200. Então, é como se eu tivesse feito um concurso público para 3.000 pessoas. Permissão, coronel, deixa eu ver se entendi. Com uma média de 600 policiais fazendo serviço extra gratificado, é como se tivéssemos uma adição de 3.000 policiais a mais no efetivo. Mas até que ponto isto é sustentável, coronel? No longo prazo, é óbvio que isto vai ruir. Prossiga. Na prática é isso. Isso é que dá esses mais de 40% da tropa fazendo SEG. 49. Do todo. Quase a metade da tropa faz SEG. Exatamente. Então, isso que eu estou te falando. Se eu tenho 600 homens do meu serviço ordinário, ele está escalado pelo serviço normal dele. Aquele homem que estaria no terceiro dia de folga, ele vende aquela hora e eu dobro. Então, eu tenho 2 equipes de serviço, das minhas 5. Então, eu dobro a capacidade. Então, eu estou batendo... E aí, na prática, números objetivos. É como se eu tenho 5 equipes e ela roda na escala de serviço, 600 vezes 5, 3.000. É como se eu tivesse feito um concurso para 3.000 pessoas. Na prática, a SEG não é ruim. Ruim é o Estado pensar assim, tornando praticamente obrigatório o serviço extra. E o melhor de tudo, Jefferson, é que o próprio PM escolhe o serviço que ele quer tirar. É. Então, hoje não é você que escala o PM para tirar a SEG. O PM vai lá no aplicativo e escolhe o serviço que ele quer tirar. Nas áreas indicadas onde é necessário ter a presença dele. Exatamente, em cima da mancha criminal, que é o que a gente tem feito. Eu preciso de gente tal hora, no centro da cidade. Na segunda-feira pela manhã. Ele vai bem, nesse dia eu tô de folga, eu tô interesse em trabalhar nesse dia no centro. Ele vai lá e escolhe, tranquilo. E aí se cadastra. Então a gente tem que estar, sim, ouvindo a sociedade, ouvindo a comunidade, colocando o policiamento no local adequado e buscando a redução dos índices que a gente vem fazendo. Bom, agora vamos mostrar o caveirão que chegou aí, né? Isso. Tá. Terror dos meninos aí, né? Esse cara aí, olha. Quem tá vendo aí pelo vídeo, né? Tá acompanhando aí, são
São 2 lanchas blindadas com são totalmente fechadas, então a gente consegue transportar, são mais de 20 operadores, né, dentro dessa lancha. Ela tem controle interno de joystick para acionamento de armamento, então você não precisa sequer sair da lancha. Pode mostrar a lancha aí que eu gostei. Você não precisa nem sair da lancha. De dentro da lancha você tem um joystickzinho que você vai operar toda a parte de metralhadoras dela para que possa fazer. É isso. Aí do lado vai ter. É 1.50? Aí a Negev é 762. 762, né? 762, mas nós estamos na aquisição de armamentos de uma outra empresa e esses armamentos vão dar maior capacidade operativa e de fogo para os nossos policiais. Eu passei outras imagens ali. Quantos homens operam? Qual é a velocidade que uma lancha dessas opera? Deve ter motor absurdamente potente, né? Sim. Hoje eu não fui lá fazer a inspeção da lancha. São dois Volvo Penta de 440. Ele desenvolve até 84 km por hora, full carregada. E assim, ela é muito boa para fazer manobra, tem estabilizadores. É um equipamento realmente voltado para as nossas necessidades e que vai nos atender muito bem no que a gente necessita aqui. Tem câmera de visão noturna, tem câmera de termal. Então, assim, a gente vai poder, por exemplo, estacioná-la na margem de um rio e aguardar, mediante informações, obviamente, a passagem aí de narcotraficantes que geralmente preferem navegar à noite achando que a gente não vai estar lá. E agora a gente vai estar. Com os olhos abertos, né? Olhos abertos. Enxergando. Tá à noite não é o suficiente, tem que estar à noite enxergando eles. Aí daí... Aquela de Parintins, ela é usada pela Polícia Ambiental. Ou não? Não, ela é compartilhada, né? A Polícia Ambiental é responsável pela parte mais operacional dela em si, mas ali a Companhia de Operações Especiais também usa bastante. Então são nossas tropas especializadas que mais combate, né, dentro do Rio. E aí eu quero aqui destacar também uma parceria importantíssima nessas ações que são feitas no Rio, que é a nossa Polícia Federal. A Polícia Federal ela é fundamental no trabalho, quero aqui saudar o Tom Humberto, que é um grande parceiro da Polícia Militar, com toda a estrutura dele lá. E a gente está, inclusive, avançando em algumas ações que depois, num outro momento, já eu passo aqui para falar com você, que ainda está em construção, mas nós teremos um trabalho muito forte das instituições Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, de maneira integrada para buscar o combate mais efetivo à questão do tráfico internacional. Entendeu? Então, assim, uma constatação científica de que segurança virou um problema muito grande no interior do estado. E aí eu volto, tem 2 aspectos nisso aí, se o Coronel Agenor quiser participar. Os rios são solução e problema para nós, né? Exato. Jefferson, nós temos que ver a questão da segurança numa questão muito mais global. Você viu ontem um evento trágico lá no Equador, onde um candidato a presidente foi assassinado por uma organização criminosa, né? E você está vendo esse fenômeno acontecer em toda a América Latina, né? A exceção agora do estado, acho que é Guatemala, El Salvador? El Salvador, que está dando uma virada de chave. O restante, nós estamos tendo um problema que é um problema endêmico na América Latina, no crescimento dessas organizações criminosas de trabalho, que trabalham estas fronteiras. Você já tem constatação de uma facção do Rio de Janeiro, de São Paulo, com atuação já consolidada na Europa, por exemplo. Então, são organizações criminosas que têm um poder financeiro muito grande e que o Estado tem que passar a discutir. Nós temos que entender o seguinte: será que realmente discussões neste momento, como por exemplo a legalização da maconha, ela é importante para a nossa sociedade? Isso é saúde pública, né? Então, isso tem que ter muito cuidado. E assim, a gente percebe as consequências disso, né? Então, e no final, essa conta vem para o colo da Polícia Militar e da Polícia Civil. E nós sozinhos não conseguimos resolver isso. Isso é um problema muito maior. Isso é um problema que tem a ver com legislação, isso é um problema que tem a ver com a própria, como eu falei agora há pouco, a saúde pública, com a assistência social, com todo um complexo de ações que devem ser tomadas para buscar uma solução conjunta disso daí. Claro, no final da história, a conta chega na nossa mão. E a gente está fazendo de tudo para poder fazer a nossa parte. Mas sozinho, meu amigo, não tem como. E volto a dizer, não é o estado do Amazonas, é o Brasil. A gente tem conseguido acompanhar, é possível conseguir acompanhar, ou nós estamos ficando para trás e vendo o crime avançar ao nosso redor? Eu diria, Jefferson, que nós realmente ficamos um pouco para trás. Então, com 7.800, eu estou dando o resultado lá de trás. Agora eu vou te pegar mais 2 dados importantes, até para colaborar com a sociedade, porque assim, olha, aqui eu quero te agradecer, Jefferson, pela oportunidade de passar dados qualitativos para a sociedade sem enganar ninguém. São dados que estão no anuário da segurança.
O que me parece que está na tua percepção, e uma cobrança que eu lhe faço, e faço para o Coronel Algenor, vocês como autoridades da segurança, é óbvio que vocês sabem que o cara está olhando ali fora, a pergunta que eles fazem, e a segurança? Exato. Né? Eu chego ali na rua, vejo um assalto, você tem o crime, claro, nem tudo tem a ver com a PM especificamente, mas o crime agora aí da Débora, né? Nossa, que barbaridade, né? Uma barbaridade. Barbaridade. As facções se matando no meio da rua. Depois que eu tiro essa farda, eu consumo o mesmo trabalho que eu faço. Eu moro em Manaus, minhas filhas moram aqui. Eu me preocupo drasticamente com a segurança, porque eu não quero sair de Manaus, né? Então a gente tem essa percepção. Mas assim, eu não estou minimizando o problema. O problema, ele existe, nós estamos trabalhando para combatê-lo, mas nós temos que entender que são passos que estão sendo dados pelo governo do estado, que são passos estruturantes. Entendi, coronel. São passos estruturantes, mas dados para trás. Não dá para pensarmos em segurança pública de qualidade com a parte humana das instituições sobrecarregadas, desvalorizadas e com 50% do efetivo. Nós pegamos um legado de 12 anos sem concurso público. 12 anos, 12 mais de uma anos, década sem mais colocar de uma uma pessoa década, nova para né? dentro da PM. E a PM Fizemos- sai todo ano, sai PM. Isso, todo ano, a todo momento a gente está perdendo gente. Então, assim, por isso que eu falo que nós não faríamos um concurso público, primeiro, sem entender a importância e para enganar ninguém. Nós temos interesse em chamar. O governador é o principal interessado nisso. Mas tem responsabilidades que ele tem que cumprir, né? Ele tem que ser responsável. Então, veja, nós estamos dando passos estruturantes, como criação de centro de formação, como realização e agora, em seguida, chamamento de efetivo, como qualificação do nosso povo, do nosso efetivo, tanto na capital quanto no interior, como busca de ações efetivas integradas com o governo federal, como essa que eu te falei agora, de aporte financeiro que vai ter para construção de base, para pagamento de diárias. A coisa é mais contextual, né? A pergunta que eu faço, Coronel Algenor, com a sua experiência do Coronel Vinícius, é para onde a gente está indo? Por isso que eu lhe fiz essa pergunta e coloquei essa coisa. A PM está conseguindo, a polícia consegue acompanhar o desenvolvimento do crime. Aí tem as questões sociais, tem a questão de geração de emprego, de atividade econômica. E eu espero que o momento que se apresenta agora político para a Amazônia signifique não só os 2 bilhões, mas muito mais. Sim. Aquilo que a gente efetivamente precisa para ter segurança aqui para a população. A hora que você tem uma população empregada com saúde, entendeu? Com ocupação econômica, claro que você vai diminuir o crime, não tem dúvida, né? Com a educação, concordo. é o único caminho que vai resolver o problema em grande medida. Porque o que o comandante da PM faz, o que a PM faz, as polícias fazem hoje, é quase enxugar o gelo. Você pega um cara desses, eu não sei, mas quantos fazem coisas parecidas com essa, que são presos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, 15 vezes e são soltos e continuam fazendo a mesma coisa. Então eu estou falando isso com uma angústia, porque é uma notícia muito ruim da gente dar. Entendeu? O cara embalou a criança num saco plástico e jogou no rio. Pô. O nosso policial, Jefferson, tem se doado verdadeiramente ao trabalho de levar segurança para a sociedade, a sensibilidade de saber de quem ele é enquanto agente público, de gerador de segurança para o povo do Amazonas. Porque se nós não compreendermos quem nós somos, nós não podemos fazer o nosso trabalho com qualidade. O policial militar do Amazonas compreendeu quem ele é, está maduro e está fazendo um trabalho de excelência, pelo qual quero parabenizar a cada um dos policiais militares que me ouvem agora e agradecer ao carinho da sociedade amazonense. Muito bem, meus amigos, cá estamos e, essa entrevista do Coronel Vinícius, mais uma vez, cara, percebemos que o governo, o alto comando da Polícia Militar, não tem interesse em aumentar o efetivo, pelo menos não de imediato. O nível da violência que se apresenta no estado do Amazonas, né, isso não está assustando eles, né, as notícias, a pressão externa, praticamente isso não está tendo efeito, né? Então eles continuam com esse argumento de que estão trabalhando, estão se dedicando, mas não apresentam nada na prática, que desejam, né, de fato convocar os aprovados, né, o mais rápido possível, estão trabalhando para isso acontecer, não demonstram isso, né? Eles falam sempre que a polícia está trabalhando e que está entregando já resultados com o efetivo que tem, mas não demonstram algo palpável assim de que estão se dedicando, estão se empenhando em buscar recursos para contratar pessoal, que é o que, cara, tá na cara que é isso que tá faltando na Polícia Militar, pessoal. Tá na cara que tá faltando efetivo, é esse o problema da polícia não entregar melhores resultados. Os atuais policiais, eles já entregam
tudo de si. Eles estão fazendo hora extra o tempo todo, estão entregando alguns resultados. Porém, imagina se tivesse mais pessoas trabalhando, a Polícia Militar de fato entregaria uma segurança pública de qualidade no estado do Amazonas. Só que o governo não está percebendo isso. O alto escalão da Polícia Militar não está percebendo a importância do efetivo, cara. Não é só o que já tem e qualificar aquele pessoal. Cara, contrata pessoas novas. E tem gente aprovada no concurso, nas diversas instituições dentro da segurança pública. Por que o Estado não percebe que pessoas são importantes nesse processo de segurança pública? Eu não sei o que de fato pensam. Sou só um candidato aprovado no concurso. Eu já fiz pós em segurança pública. Eu entendo, cara, basicamente como que é a segurança pública, como que funciona. Agora, porra, é tão difícil assim perceber que efetivo é importante, tá? Fica essa questão aí para vocês também responderem nos comentários. Segurança pública para você, o fator pessoal efetivo é importante para você? Comenta aqui embaixo, cara. Eu quero saber a tua opinião só para ver se eu não tô louco viajando aqui, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!